Saudações, torcedor Coxa Branca, começando o vídeo de hoje. Coritiba se movimentando no mercado, tem reforço chegando e também tem uma joia do Coxa que está despertando o interesse de outro clube brasileiro falar sobre tudo isso. Mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Muitas pessoas acabam assistindo os vídeos, não se inscrevem no canal. É rápido, é fácil e é de graça. E isso ajuda bastante para que eu possa continuar produzindo conteúdos do Coritiba cada vez mais. E vamos diretamente à primeira notícia do dia. Notícia do jornalista Vene Casagrande. Vou ler aqui a notícia. O Flamengo tem interesse no volante Kensani, joia do Coritiba, 17 anos. Rubro Negro já fez uma abordagem de valores para saber qual a ideia do Coxa para negociá-lo e os representantes do atleta já estão cientes dessa procura. O Kensani tem contrato até 2028 e a informação que o Flamengo recebeu é que a multa rescisória aqui para o mercado brasileiro é de 30 milhões de reais. Tratado como joia rara, Kensani tem características que chamam a atenção de todos que o acompanham. A boa estatura, a força e as características ofensivas fizeram ele ganhar o apelido de Pogba brasileiro. Inclusive, as boas partidas pelo sub-20 do Coxa fizeram ele ser convocado para a seleção brasileira da categoria. No exterior, mais notícia aqui do Vene, clubes como Roma e Olympique de Marseille já procuraram o Coxa para pedir a liberação do jogador para treinar alguns dias nos clubes para ser observado de perto, mas o Coxa não aceitou. Por ser filho de pai moçambicano, ele tem passaporte, o que facilita a vida dos times europeus. Então, passando aqui alguns pontos sobre a notícia do Vene Casagrande, saiu hoje de tarde, ele publicou no X. Flamengo tem interesse no jogador, contrato até 2028. O que eu poderia falar especificamente sobre o interesse do Flamengo? É um valor baixo de multa, tá? Considerando um jogador já consolidado, que não é o caso do Kensani. Mas é um valor baixo, assim, principalmente pelo que a gente vê o Flamengo se dispondo a pagar por atletas no mercado. Então, se o Flamengo quiser pagar essa multa, é muito difícil convencer o jogador a ficar. Chega o Flamengo que disputa título brasileiro, disputa Libertadores e ganha. Chega oferecendo mais dinheiro e oferecendo uma projeção nesse momento maior, é difícil segurar o jogador. Eu acho difícil também o Flamengo pagar isso, o valor da multa, por um jogador que tem pouquíssimos jogos como profissional. Então tem que ver o quanto o clube carioca está disposto. Se chegar pagando o valor da multa, eu acho muito difícil o Kensani ficar. O que eu espero do Coritiba nesse momento? Que recuse qualquer proposta abaixo dos 30 milhões, não tem nem conversa, porque é um jogador que vai ser muito assediado pelo mercado, tem uma projeção muito grande de crescimento e de ir direto para a Europa, não precisa fazer essa passagem pelo futebol brasileiro. Então, o Coritiba deve procurar o Kensani e renovar o contrato dele, aumentando a multa. Ele já ainda tem poucos jogos pelo profissional, mas é um jogador assim que o mercado está muito atento. E uma questão também que eu acho importante observar, e o clube tem que ir atrás disso e investigar, fazer ali uma busca das informações, é que se de fato existe essa procura, se o mercado está disposto a investir no Kensani nesse momento, ou se é uma cavada de empresário para conseguir uma renovação salarial, que é algo que acontece bastante ali nessa parte de negociação de contrato, que envolve empresário, jogador e clube. Então, o clube tem que ficar atento a isso também. Então, essa é a parte sobre o Flamengo. E ali no último parágrafo, fala que os clubes como o Roma e o Olympique de Marseille procuraram o Coxa para pedir para liberar o jogador para treinar alguns dias lá. Isso chega a ser uma piada, né? Tipo, não faz nenhum sentido o clube aceitar uma proposta dessas. Que bom que o Coritiba, a gente critica tanta coisa, mas nesse ponto está absolutamente correto. Quer que o jogador vá lá treinar, faça uma proposta e leve o jogador. Não faz sentido nenhum. E só algumas informações a mais do Kensani. Kensani aqui eu peguei a notícia do dia da renovação do contrato dele, notícia da Nadia Mawad, nova joia do Coritiba. Kensani assina contrato até o fim de 2028. Essa notícia do dia 31 de janeiro do ano passado, e o contrato foi firmado na quinta-feira, data em que o jogador completou 16 anos, que é a idade mínima para você fazer esse tipo de contrato. Kensani está com 17 anos, 1,76m. Eu peguei esses dados no SofaScore, levando em conta a idade dele. Não dá para saber se ele ainda está com 1,76m, né? Jogador e adolescentes nessa idade crescem bastante, então pode ter
ter já variado essa altura. O Kensani, eu fui fazer uma busca dos jogos dele como profissional. Você buscando ali nos aplicativos, como por exemplo o SofaScore, você acha um jogo só, que foi justamente a estreia dele como profissional, uma goleada que o Coxa sofreu para o Cianorte por 4-1 no dia 2 de fevereiro do ano passado, 2 dias depois que ele assinou o primeiro contrato profissional dele. Então, pela equipe principal mesmo, aquela que joga as competições que a gente está acostumado a ver, pelo que eu achei foi esse único jogo, e puxando de memória, acho que foi esse mesmo, porque eu me lembro, esse ano ele não entrou em campo, né, nesse time que está jogando aí o Campeonato Paranaense, com certeza não entrou. Mas eu fui buscar a Taça FPF, querendo ou não, conta como jogos profissionais. O Coritiba fez 8 jogos na Taça FPF do ano passado e o Kensani participou em 7, todos eles saindo do banco de reservas. Então, se a gente for somar a Taça FPF e essa estreia dele pelo profissional, são 8 partidas como profissional. É muito cedo para você vender um jogador desse, cogitar fazer uma negociação. A gente nem viu ele jogar direito ainda mais um jogador com tanto potencial que desperta interesse de tantos clubes. Vale para ele o que eu falo sempre sobre o Morisco, sobre o Ronier. A gente precisa ver o jogador ali 1, 2 anos jogando com a camisa do Coxa como profissional. Ele ainda é muito jovem, acabou de fazer 17 anos. Acho muito difícil ter oportunidade na equipe principal esse ano, a não ser que ele tenha uma evolução muito grande ali na base e faça com que o Seabra dê espaço para ele, praticamente obrigue que o Seabra dê espaço para ele. É uma posição que no elenco até teria espaço, né? Mas pela idade é muito difícil. Acabou de fazer 17 anos, saiu ali dos 16, jogando uma Série A muito complicado. Então, o Coritiba, caso essa proposta seja verdadeira, o Flamengo realmente tem interesse, os clubes europeus realmente têm interesse, procurar o jogador, procurar o empresário, oferecer uma renovação de contrato, uma melhora salarial para aumentar a multa, porque um jogador com esse potencial, se estiver com a multa baixa, mais cedo ou mais tarde, alguém vai pagar a multa. Então falamos do Kensani, notícia mais quente que a gente teve, e temos a outra notícia, que é uma contratação que já está praticamente certa, o Coritiba deve anunciar nas próximas horas, a chegada do lateral esquerdo Felipe Jonathan, 27 anos, vai fazer 28 já agora no dia 15, então vamos ter essa mudança de idade. 1,76 m, canhoto, lateral esquerdo. E ali eu coloquei a carreira do Felipe Jonathan, primeiro clube que consta é o Ceará. Depois ele vai para o Santos e é onde tem o grande momento da carreira dele, né? Entre 2019 e 2024 jogou pelo Santos e os principais anos ali entre 2020 e 2022. 2020, ali tem a questão da pandemia, né? O SofaScore faz algumas divisões nos anos ali, mas considerando 2020 e 2020/21 foram 48 mais 13, 61 jogos, 2021, 58. O grande momento da carreira dele foi justamente nesses anos. Ele era titular do Santos, bom jogador. Eu gostava dele nessa época, achava assim, um jogador de um bom nível para o futebol brasileiro e se destacava no Clube Paulista. Lembrando que o Santos nessa época jogou a final da Libertadores. Eu falei muito dessa final da Libertadores por causa do Breno Lopes, que foi o jogo que o Breno Lopes fez o gol do título. O Felipe Jonathan era titular do Santos. Aí ele continua jogando pelo clube, até que, jogando com destaque, era um jogador que vinha bem. Até que em abril de 2023 ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado no joelho. Isso atrapalhou e paralisou a carreira dele. Assim. Foram muitos meses parados e nunca mais retomou o mesmo ritmo. Ele voltou a jogar em janeiro de 2024, então ali 9 meses, mais ou menos, 8 meses, parado. E a carreira dele, como eu falei, o desempenho caiu bastante. Analisando primeiro as características da contratação, olhando pelo lado do clube. Ele é uma oportunidade de mercado, ele estava sem vínculo porque ele pertencia ao Fortaleza, estava emprestado ao Mirassol, encerrou o contrato com o Fortaleza e ficou livre no mercado. Então é mais uma oportunidade do mercado do Coritiba. É um jogador que chega para compor elenco. Eu não vejo o Felipe Jonathan chegando como um jogador com status de titular. Os últimos anos dele não fazem a gente acreditar nisso, apesar de ter tido anos muito bons antes. Depois da lesão,
ele é um jogador que vem para compor elenco, disputar a posição com o Bruno Melo. O Bruno Melo que eu tinha elogiado tanto nas 2 primeiras rodadas. Ontem, assim como toda a defesa inteira, foi caótica, falhou no segundo gol da Chapecoense. Então, chega ali para disputar a posição. As características e analisando os pontos positivos e negativos do Felipe Jonathan. Ele é um jogador mais ofensivo que o Bruno Melo. A gente pode ver no mapa de calor dele ali que ele aparece muito mais no campo de ataque. Eu peguei como referência para a gente ver o mapa de calor o ano de 2021 pelo Santos jogando o Campeonato Brasileiro. Então, um jogador mais ofensivo, mas também não é aquela avenida na parte defensiva, como a gente via, por exemplo, o Camilo Cândido, que era um jogador que aparecia muito bem no campo de ataque, mas defensivamente ficava devendo. O Felipe Jonathan é um jogador mais equilibrado. Ainda assim, muito mais ofensivo do que o Bruno Melo, até porque o Bruno Melo tem características muito mais de um zagueiro do que de um lateral. Outro ponto positivo é que ele teve um bom auge. O auge dele foi muito interessante. Era um jogador titular durante anos no Santos, e o Santos tendo bons anos. E eu gostava bastante dele nessa época. Assim, era um jogador que me agradava bastante. Ele tem uma idade boa, não é um veterano em fim de carreira, como o Coxa fez várias contratações nesse ano, não é um jogador com essas características. A questão dele é que ele vem em baixa. Eu parei ali na análise dele no Santos, né? Depois ele jogou para Fortaleza e no ano passado jogou pelo Mirassol emprestado ali no Campeonato Brasileiro. Naquela boa campanha do Mirassol, ele fazia parte do elenco, mas jogava pouco, porque a concorrência dele era o Reinaldo, que talvez fosse o principal jogador do Mirassol. O Mirassol muito bem no Brasileirão ano passado, Reinaldo com grande destaque, então havia pouco espaço para o Felipe Jonathan aparecer. Então ele estava no Mirassol, esse ano chegou a fazer uma partida pelo Campeonato Paulista, depois rompeu o contrato tanto com Fortaleza quanto o Mirassol. O grande ponto em relação ao Felipe Jonathan é recuperar o futebol. Tem idade para isso, tem qualidade, mas como eu disse, vem em baixa. Temos que esperar essa recuperação. Analisando como a gente já está cansando de ver como oportunidade de mercado, eu acho uma boa aposta. Assim. Acho que pode tentar. Sempre pode ser pior. Eu sempre vejo por esse lado também. Analisando o que o Coritiba faz, sempre pode ser pior. Então não é um jogador de 35, de 38 anos, é um jogador que vai fazer 28. Acredito que ainda possa se recuperar, mas não contratamos um titular absoluto. Deixem nos comentários se vocês gostam dessa opção pelo Felipe Jonathan. E para fechar o vídeo, eu volto naquela brincadeira que eu estou fazendo toda a rodada. Para quem não viu os vídeos anteriores, logo após o jogo contra o Bragantino, eu fiz aqui uma simulação considerando o Coritiba lutando contra o rebaixamento, que você precisa ali de 45, 46 pontos para escapar. Eu dividi nos 2 turnos, então, levando em conta 46 pontos, seriam necessários 23 pontos no primeiro turno para o Coritiba atingir essa primeira meta. Eu comecei então a contagem a partir do jogo contra o Cruzeiro, que eu imaginava o Coritiba perdendo a partida. Surpreendeu a todos nós, teve uma grande atuação, melhor atuação do Coritiba em muitos anos. Vencemos, então, a projeção eram 0 pontos, fizemos 3. E no jogo de ontem, a minha expectativa era um empate e esse empate foi confirmado, só que o andamento do jogo deixou todo mundo frustrado. Coritiba vencendo 3-1, um jogo completamente maluco, um jogo aberto em que não existia praticamente meio campo, os dois times atacando muito, Coxa abre 3-1 e a defesa, num dia terrível, acaba cedendo um empate. Mas agora já mais de cabeça fria, acredito que todo mundo já tem esfriado a cabeça. Mantivemos aquela minha projeção inicial de ponto, então podemos dar o check no jogo contra a Chapecoense, 1 ponto previsto, 1 ponto conquistado. Então, do objetivo inicial de 23 pontos, o Coritiba já fez 4, faltam 19 pontos para atingir essa meta de 23 que a gente fez nessa brincadeira aqui do primeiro turno do Brasileirão. Próxima partida só no dia 26 de fevereiro contra São Paulo, no Couto Pereira, 8 da noite. Antes disso, temos as 2 partidas da semifinal contra o Operário no Campeonato Paranaense. Então, imagino que o Fernando Seabra vai utilizar a equipe principal no Campeonato Estadual, já que temos esse bom intervalo até o próximo jogo do Brasileiro. Estávamos jogando praticamente ali com time reserva, alternativo no estadual
Agora acredito que vamos ver os jogadores que a gente está mais acostumado a assistir em campo jogando no campeonato estadual. Então falamos do Kensani, propostas, interesses do Flamengo, chegada do Felipe Jonathan, um jogador que já teve um auge muito bom, não vem num bom momento, mas ainda tem uma idade boa para se recuperar. Tem a questão da lesão, que desde a lesão ele não conseguiu desempenhar o que ele desempenhava antes. Vamos torcer para que ele recupere o bom futebol, como eu disse, tem idade para isso. Encerramos o vídeo de hoje, sempre lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.